E aí galera, tudo bem? Eu estou aqui para poder gravar com vocês a primeira videoaula. Lembrando que o nosso meio de comunicação vai ser através do e-mail. O Positivo está ficando um pouco sobrecarregado, então eu vou disponibilizar para vocês o roteiro de estudos e vou colocar o endereço do canal do YouTube que eu criei para poder ter acesso às videoaulas. Então o momento é de ficar em casa, determinar um horário de estudo, tirar as dúvidas, manda pelo e-mail toda vez que você tiver alguma dúvida. Eu não vou estipular um horário para responder as dúvidas, mas à medida que elas forem chegando, se forem chegando, eu vou tentando responder para vocês de acordo com a minha disponibilidade de tempo, tá bom? Grande abraço para vocês, se cuidem e vamos todos combater esse grande mal. Grande abraço para vocês. Aqui no capítulo 14, a gente tem as migrações das identidades regionais. A gente vai estudar os diferentes tipos de migração e a conceituação básica. Então, o que é um migrante? Migração é quando a pessoa ela muda, ela se desloca de um lugar para outro. Dentro desse contexto, você tem o que é o emigrante, que é a pessoa que deixa o seu lugar de origem, e o imigrante, a pessoa que chega em um novo lugar. Ao mesmo tempo, o migrante representa esses dois conceitos. Então, quando eu me mudei de São José do Rio Preto aqui para Grande São Paulo, lá em São José do Rio Preto eu sou um emigrante, aqui eu sou um imigrante. Quais são os fatores que levam as pessoas a migrarem, a mudarem de um lugar para outro? O primeiro, logicamente, que é a busca por melhores condições de vida, é o fator econômico. Mas também ela pode migrar por trabalho, estudo, condições climáticas. Então temos também o fator sociopolítico, a gente chama isso de migração forçada ou de perseguição, que é a fuga de guerras, epidemias, perseguições religiosas, fome, entre outros. E os fatores naturais que forçam as pessoas a migrarem também, como secas, terremotos, furacões, tsunamis, vulcões que entram em erupção, fazem com que as pessoas acabem migrando. A gente tem todos esses fatores forçando a população a migrar de alguma forma, mas o fator que elas mais buscam é um fator econômico, a busca por melhores condições de vida. O que são migrações temporárias, né? Eu vou explicar depois melhor para vocês a migração sazonal, mas a migração pendular é uma migração que acontece muito nas grandes metrópoles mundiais. Ela acontece diariamente de pessoas que trabalham, de pessoas que estudam em uma cidade e moram em outra. Eu pratico essa migração todos os dias, porque eu moro aqui em Ribeirão Pires e vou todos os dias trabalhar em São Bernardo. Geralmente, nas grandes metrópoles, aparecem o que nós chamamos de cidades dormitório. Aqui em São Paulo, uma cidade típica de cidade dormitório é a cidade de Mauá. Muitas pessoas de Mauá trabalham em outras cidades, principalmente em São Paulo, e elas migram todos os dias. E a migração sazonal que acontece em determinados períodos do ano, ela é temporária. A pessoa sai para trabalhar durante um tempo, durante a colheita, por exemplo, da cana, e depois ela retorna. As migrações também podem acontecer de forma espontânea, voluntária e forçada. Então, os escravos que vieram da África para a América é um tipo de migração forçada. O desemprego estrutural na Europa acaba gerando uma migração forçada. O que é o desemprego estrutural? É quando a pessoa é substituída por algum tipo de máquina, ou no campo ou na indústria por um robô, e ela acaba migrando. Guerras, perseguições políticas, étnicas, religiosas também provocam esse tipo de migração. As migrações na globalização. Dentro do processo de globalização dessa integração mundial, o perfil médio do migrante geralmente é do sexo masculino jovem e pouco qualificado, ou seja, ele tem os requisitos para não ser aceito no país, né? Ele não é qualificado para ser uma mão de obra qualificada. Com a globalização, a gente teve também o aumento das migrações. Por que a globalização provocou o aumento das migrações? Houve um desenvolvimento muito grande dos meios de transportes, o aéreo no caso,
mas principalmente porque as pessoas elas têm hoje a comunicação, a informação. Antigamente as pessoas migravam sem se informar muito, ou elas se informavam de depoimentos que elas conseguiam de parentes, de amigos que tentavam. Hoje elas sabem muito bem quais são os requisitos de entrada, como tentar burlar consequentemente a fiscalização para se tornar um migrante legal e coisas do tipo. Então, com a globalização, as pessoas elas estão se arriscando mais nesse processo de migração, tanto a migração que é legal quanto a migração ilegal. E existe uma modalidade também chamada de migração de retorno. Um bom exemplo da migração de retorno é a migração de nordestinos que vieram aqui para a região sudeste. Muitos vieram na década de 60 e década de 70, alcançaram sucesso, trabalharam, constituíram aí família, conseguiram ter prosperidade e eles acabam voltando para a região nordeste para poder ter novamente os laços familiares com os parentes que ficaram. Ou mesmo as pessoas que vêm para cá acabam que não conseguem esse sucesso e acabam retornando. A gente chama isso de migração de retorno. As migrações dentro do processo de globalização tem uma que se destaca muito, que é o que nós chamamos de fuga de cérebro. São pessoas altamente qualificadas que migram dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Eles recebem melhores oportunidades e salários, né? Um exemplo disso são cientistas que acabam desenvolvendo curas ou mesmo vacinas, ou mesmo novas drogas, novos remédios, que são contratados por grandes laboratórios que estão situados nos países desenvolvidos e acabam migrando de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Esse tipo de migração diminui a possibilidade de um país subdesenvolvido se desenvolver, porque as pessoas que poderiam gerar ciência, poderiam gerar recursos, acabam migrando para os países ricos e esse, consequentemente, acaba se desenvolvendo mais. Dentro do processo de migração, temos os refugiados. São pessoas que são obrigadas a fugir de uma determinada região porque sentem suas vidas ameaçadas. Temos um órgão especial da ONU que cuida dos refugiados, que é o Acnur. É o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Ele tem o papel de ajudar essas pessoas que estão buscando refúgio. Quais são as principais causas dessas migrações? Crises políticas, um exemplo disso aqui a gente tem lá na Síria, que acaba gerando uma guerra civil. As perseguições étnicas e religiosas, por conta de as pessoas não concordarem, não aceitarem um outro tipo de crença, outro tipo de religião, ou mesmo perseguição de outra etnia. As guerras, as civis, as guerras entre países que acontecem. E temos uma modalidade bem nova, que são os refugiados ambientais. Uma ilha no Oceano Pacífico está desaparecendo e eles estão pedindo refúgio lá na Austrália e na Nova Zelândia. Aqui tem um videozinho para você assistir, é do Profissão Repórter, se você quiser assistir, um pouquinho longo, mas é bem interessante. O trechinho que eu selecionei aqui mostra um refugiado sírio aqui no Brasil, como que é essa dura realidade. As migrações internas dentro do continente americano, né? Atualmente a gente teve um fluxo migratório muito intenso de pessoas que estavam se deslocando da América Central, Guatemala, Belize, El Salvador, Nicarágua, em direção aos Estados Unidos. E esses migrantes estavam passando pelo México, e o México abriu as fronteiras para que eles pudessem atravessar o território em direção aos Estados Unidos. Isso causou uma polêmica muito grande, porque o Donald Trump já havia dito que ninguém passaria a fronteira. Ele, inclusive, continua cogitando a construção de um muro entre o México e os Estados Unidos. Uma das campanhas, uma das promessas de campanha dele foi justamente esse muro, resgatando aquele sentimento nacionalista do americano, de que ninguém pode entrar no seu país, de que os mexicanos e os latino-americanos atrapalham o emprego dos americanos. Então, eles possibilitaram um controle de fronteira maior.
houve uma questão muito triste, que foi a separação das famílias. As mães foram separadas das crianças novas, 4, 5 anos, ficando até um mês sem encontrar a mãe, sofrendo com isso. A construção do muro, que eu já citei para você. Temos aqui a atuação dos coiotes, que são os mexicanos que acabam encontrando caminhos alternativos, bem difíceis, como atravessar às vezes um Rio Bravo para chegar até os Estados Unidos. O problema é que depois que eles atravessam, tem lá o deserto para eles encararem, e não é nada fácil, muitas pessoas acabam morrendo por conta disso. Eu vi uma reportagem de cidadãos comuns que moram na fronteira, atirando em imigrantes para que eles recuassem, para que eles voltassem. Isso é uma forma ilegal de conter a imigração, mas eles estavam fazendo isso. Eles acham que eles estavam corretos porque eles estavam protegendo o país deles dessas pessoas que estavam tentando entrar de forma ilegal. E essa travessia perigosa que é feita pelo Rio Bravo, pelo mar, né, eles atentam o Oceano Pacífico até o Golfo do México, e pelo deserto, isso provocando a morte de muitas pessoas. E outros fluxos migratórios dentro do continente americano. Aqui é bom destacar que o Canadá é um país que é receptivo aos imigrantes. Porém, o país ele é carente de mão de obra e ele aceita mão de obra qualificada. Então, a pessoa estudou, ela se qualificou, tem ensino superior e pretende migrar para um país desenvolvido. O Canadá é o país porque lá eles são receptivos. O principal motivo disso é que eles têm uma taxa de natalidade muito baixa. O país tem apenas 35 milhões de habitantes e eles não conseguem repor a população economicamente ativa. Os principais migrantes em direção ao Canadá são os sírios e os latino-americanos. Os sírios por conta da guerra civil, os latino-americanos por conta da proximidade. E aqui a gente tem o Haiti também, uma situação bem complicada. Tem até uma atividade no livro de vocês, na página 35, onde você consegue, consequentemente, encontrar um mapinha aí que mostra quais são as rotas que os haitianos estão fazendo para chegar até o território brasileiro. Por que o Haiti é um país de muita imigração? Por conta de uma catástrofe ou catástrofes naturais. Um terremoto em 2010 devastou praticamente 90% do país, uma erupção vulcânica. Isso acabou gerando guerra civil, acabou gerando, consequentemente, problemas socioeconômicos. A população não tem onde trabalhar, não tem o que comer, e elas acabam migrando. O Brasil é um país que recebeu muitos haitianos e nós temos muitos casos de xenofobia contra os haitianos. Eu já vou entrar nesse assunto posteriormente, tá bom? O engraçado é que é assim, né? A pergunta é: será que a gente tem mais direito no lugar onde a gente vive do que uma pessoa que migra para cá? É bem complicado. Tenta se colocar no lugar da pessoa, né? Vamos imaginar o seguinte: da mesma forma que tem uma grande quantidade de brasileiros que migram em busca de melhores oportunidades de vida, o Brasil também é um país receptivo. Parece que não, mas dentro da América do Sul, o Brasil está numa situação econômica melhor que os países da América do Sul. Então, o Brasil também é um país receptivo. Então, tenta se colocar na pele do outro se um dia você tiver que migrar. Então, se você não gostaria que fizessem com você, eu também acho que as pessoas que migram não gostariam de ser tratadas dessa forma. Fica a dica. Outros fluxos migratórios da América. Então, Brasil e Argentina são os principais destinos dos imigrantes dos países vizinhos. Por quê? Nós estamos numa situação um pouco melhor que esses países, tá? Isso é fato. O Brasil recebeu uma grande quantidade de bolivianos, principalmente para trabalhar em fábricas de costura lá na região da 25, do Brás, do Pari. E essas pessoas trabalham em regime análogo à escravidão, tá? Elas até recebem salários, mas não conseguem pagar as dívidas para que elas possam ser libertadas. Elas ficam confinadas dentro de casas para que não levantem suspeita da fiscalização do Ministério do Trabalho. Tem até uma reportagem do Profissão Repórter que mostra que eles conseguem chegar até o
contratante da confecção e era das roupas fabricadas para a Zara. Isso mesmo, gente. Chile e Uruguai também recebem imigrantes. Nas décadas de 80 e 90, muitos brasileiros compraram terras no Paraguai. Eu já vou conversar com você um pouquinho mais para frente disso, que são os brasiguaios. Eu vou entrar nesse assunto depois. Desemprego e hiperinflação provocaram a saída de milhares de venezuelanos em 2017. O Brasil foi um dos principais receptores desses venezuelanos, tá? Eu estou com números aqui, só para você ter ideia do que eu estou falando. No Brasil, nós tivemos a chegada de aproximadamente 40 mil venezuelanos, principalmente via o estado de Roraima, e eles se colocam na condição de refugiados. Quando eles se colocam na condição de refugiados por conta de perseguições políticas com relação ao presidente Nicolás Maduro, eles têm direitos, tá? O Brasil é signatário do ACNUR, então eles podem tirar carteira de trabalho, têm direito à escola, a um sistema de saúde, eles devem ser tratados com respeito. Pessoal, fica aí a primeira parte da aula, eu já vou preparar a segunda parte e já vou disponibilizar para você também as orientações de estudo. Grande abraço, obrigado e até mais.